Olá, que a paz de Jesus, nosso divino amigo, possa nos acolher, nos envolver a todos. Hoje chegamos ao fim do capítulo 5 e aqui tivemos mensagens com orientações dos benfeitores espirituais, nos mostrando o caminho para entendermos o porquê das aflições nas nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, livro Luz das Nossas Vidas, no capítulo 5, precisamente, intitulado Bem-aventurados os aflitos, há o seguinte esclarecimento. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. E esse capítulo vem para nos ajudar a compreender qual o sentido e a finalidade das aflições, ampliando a nossa visão quanto às dificuldades diárias que surgem no caminho, para não concedermos a elas um peso maior do que o devido. Iniciemos pelo item número 25, que fala sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Sabemos, meus irmãos, que não é tarefa fácil aliviar o coração de quem perdeu um ente querido, não é mesmo? Em consequência das emoções e sentimentos que se fazem presentes nessas ocasiões. O que é natural e compreensível. Felizmente, o Espiritismo ajuda-nos a lidar de uma forma racional com tais acontecimentos, suavizando as dores e fortalecendo as criaturas. E o Espiritismo vem nos explicar que o objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, e que esse progresso continuará sendo feito também no plano espiritual. E o espiritualista, principalmente o espírita, já sabe que a separação é apenas material, física, que pelo sentimento e pelo pensamento, os entes queridos estão bem perto de nós. Auxiliemos aos que partiram, com pensamentos amorosos, com saudade saudável, desejando a eles tudo o que necessitam para sentirem-se felizes e que tenham sucesso moral, espiritual, onde quer que cada um deles esteja, confiantes de que Deus, Pai de todo amor, não desampara seus filhos. E no item 22, Fénelon, um dos colaboradores de Kardec na codificação da doutrina espírita, ele assina a seguinte mensagem: um homem de bem teria morrido, que constitui equivocado ditado popular. Então ele adverte que seria uma blasfêmia assim considerar. A gente boa que vive bastante. A gente má que tem existência breve. Então basta, meus irmãos, lembrar os jovens que se envolvem com a criminalidade. A expectativa de vida para eles é de 20 anos. Mas não por prêmio à bondade, mas por lamentável comprometimento com a maldade. Vejam só, poucos ultrapassam essa idade, habilitando-os a penosos reajustes no plano espiritual e atormentados resgates em futuras reencarnações. Não há dia e horário determinado para morrer. Os que vivem para o bem são sempre protegidos, evitando-se tanto quanto possível
lhe suceda algo não programado. Podem até ter uma vida breve, claro, média ou longa, mas normalmente de conformidade com o prazo que lhes foi concedido. Os que se comprometem com o erro, o vício, o crime, a irresponsabilidade, a imprudência e até outros desvios próprios da imaturidade humana ficam à mercê, ficam à deriva. Eles correm riscos maiores. Nossa única preocupação deve ser a de sustentar existência nobre e digna, cumprindo os nossos deveres. Sendo assim, quando partirmos para a pátria espiritual, em qualquer circunstância, poderemos dizer que se cumpriu a vontade de Deus. E no item 23, falemos sobre os tormentos voluntários. Analisando esse tema, nos deparamos com este pequeno texto, que a primeira sensação é a de estranhamento. Como assim? Tormentos voluntários? Quem, em boa consciência, criaria tormentos para si mesmo? Que motivos teria alguém para procurar situações para sentir-se miserável? Infelizmente, todos nós temos sofrimentos que são, em algum grau, voluntários. Não porque conscientemente escolhemos sofrer, mas porque tomamos decisões e perpetuamos hábitos que sabemos muito bem não nos trarão nada de bom. E Fénelon, autor do texto em questão, ele exemplifica bem os tormentos voluntários, falando-nos sobre a inveja e o ciúme. Ambos os sentimentos são muito parecidos. Nos comparamos com os outros e querendo sempre estarmos por cima. Cada coisa boa que acontece ao outro nos parece um insulto pessoal. Principalmente quando o outro recebe aquela atenção que tanto desejamos para nós. E esses sentimentos, meus irmãos, eles vão gerando grandes conflitos internos. Vamos entrando em estados difíceis de angústia, de inquietude, e assim não há como ter paz. Muitos outros tormentos também são criados por nós mesmos em diversas situações, principalmente quando levamos qualquer crítica para o lado pessoal. Quando somos pessimistas, quando queremos aquilo que não precisamos, quando insistimos por teimosia em não perdoar aos outros e, principalmente, a nós mesmos. Mas tudo pode ser evitado se nós decidirmos pela resignação, pela fé e pela humildade. Pensemos nisso. E no item 24 fala sobre a verdadeira desgraça. Muita gente fala da desgraça. Muita gente já a sentiu e julga conhecer muito bem o seu significado. No entanto, quase todos nos enganamos. A desgraça real não é o que pensamos. Isto é, o que os desgraçados supõem. Muitos, em geral, consideram como a verdadeira desgraça as misérias, a morte de pessoas queridas, as dores morais, a perda de bens materiais, o desemprego, o parente viciado em droga,
a doença difícil, a traição, a falta de dinheiro e etc. As desgraças, elas podem trazer ao homem, espírito imortal que somos, alguns benefícios. Dentre eles, como o fortalecimento da fé em Deus, o fortalecimento da fé em nós mesmos e nos outros, tornar-se mais sensível ao sofrimento alheio, tomar mais cuidados com os gastos de dinheiro, exercitar o perdão. As desgraças, como entendemos, se forem analisadas sob a ótica da imortalidade do espírito, são consideradas como oportunidades de crescimento espiritual. Olha que lindo! Como desafios a serem vencidos, como provas da justiça divina no exercício da lei de causa e efeito. E através da conscientização da pré-existência da alma, da sua eternidade, da sua evolução contínua através das reencarnações, da destinação de perfeição e felicidade, é que teremos o discernimento das consequências de nossos atos e ações. E só assim é que poderemos fazer as escolhas corretas com o livre arbítrio que Deus nos deu. E o item 25 fala sobre a melancolia. Muitas vezes sentimos uma certa inquietação, mostrando que a vida não está seguindo conforme planejamos. E nos leva a uma certa melancolia, uma certa tristeza e até mesmo depressão. Outras vezes, a tristeza e a melancolia aparecem do nada, sem motivo aparente. Ela afeta nossa vida e não sabemos por que isso acontece. A melancolia se apresenta como uma vaga tristeza que se apodera do coração, quase de maneira imperceptível, levando a pessoa a considerar amarga a própria existência. E se não combatida no íntimo do ser, ela pode desencadear estados de angústia profunda e depressão. E a depressão, meus irmãos, é uma doença de múltiplas causas e precisa de uma abordagem ampla para seu diagnóstico, para o seu tratamento. E vai envolver clínicos, psiquiatras, psicólogos, profissionais qualificados. Ela deve ser avaliada por especialistas para serem descobertas as causas, para que assim possa ser receitado o medicamento apropriado e a terapia adequada. Pois enquanto o medicamento trata o efeito, a terapia trata a causa. O problema está em nossas emoções em desalinhos. O entendimento, o conhecimento de si mesmo, vamos nos analisar. Dos nossos limites, uma boa leitura, a meditação, a visualização terapêutica, o diálogo fraterno, nos ajudam a vencer tais dificuldades. E se bem realizados com a disciplina necessária e colaboração, vai nos permitir uma mudança passo a passo. A prece, o amor, o perdão, principalmente o auto-perdão, eu me perdoo, a consciência espiritual, a esperança, são instrumentos que ajudam a vencermos esses sentimentos que querem nos derrubar. E Kardec, meus irmãos, ele nos convida ao estudo constante para nos descobrirmos, para nos conhecermos e somente assim, aliado com conhecimento,
com recolhimento, com prece, muito trabalho, é que vamos descortinar um mundo novo dentro de nós para obter a verdadeira paz, a verdadeira alegria e felicidade. E aos primeiros sinais de melancolia, procure ajuda. Você não está sozinho. Lembremos-nos sempre do que o Mestre nos disse. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no item 26, ele fala sobre as provas voluntárias e o verdadeiro cilício. Vamos então ver o que é isso. A mensagem, meus irmãos, refere-se às provas e sacrifícios voluntários realizados por pessoas que, em assim fazendo, julgam estar se purificando, se elevando até Deus. O cilício é um cinto ou um cordão de crina ou de arame bem fino, cheio de pontinhas que cortam a nossa pele. O cilício era utilizado antigamente, eram colocados diretamente sobre a pele, na cintura e até mesmo na perna. Na altura da coxa, para pagar impenitências, para pagar pecados ou afugentar tentações e maus pensamentos. E atualmente, o cilício pode significar sacrifícios, mas não mais o sacrifício do corpo material, mas a renúncia em favor de outros, fazer o bem a quem faz o mal, ou seja, sacrifícios que, além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal, visando o seu próprio aperfeiçoamento espiritual. E no item 27, nesse item, meus irmãos, Kardec, ele apresenta a seguinte pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? E como resposta, temos a mensagem do Espírito Protetor Bernardino, que nos lembra que na Terra nós estamos encarnados para reparar os nossos erros e tudo o que nos acontece de bom ou que não é bom é consequência dos nossos atos. Sendo assim, muitas pessoas, de forma equivocada, entendem que não se deve tentar atenuar os sofrimentos alheios, visto estarem as pessoas que as sofrem expiando faltas, devendo-se, pois, respeitar o seu fardo. E há ainda outras que pensam que até é justo que se contribua para tornar esses sofrimentos mais graves, para maior benefício de quem a sofre. Mas não foi isso que o Mestre Jesus nos ensinou. Pelo contrário, o Mestre, ele trouxe para nós, como lei maior, o amor a Deus e ao próximo. E essa lei maior é que nos manda auxiliar o outro, que nos manda abrandar-lhe as dores sempre que possível e auxiliá-lo em suas dificuldades. Assim, antes de julgarmos a situação em que o nosso irmão se encontra, vamos pensar da forma como o Espírito Bernardino nos orienta na lição. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, se o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência e com mais
resignação. E no item 28, nós vamos falar sobre: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Nesse item, meus irmãos, Kardec também apresenta uma pergunta. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Esta é uma pergunta muito atual, visto que muita gente considera um ato de misericórdia provocar a boa morte, a chamada eutanásia, que vem sendo discutida em vários países, sendo que alguns já a praticam. Para o materialista, que vê na morte do corpo físico o fim da vida do ser, a eutanásia pode até ser considerada um ato de piedade. Sim. Mas para os espiritualistas, em geral, ninguém, nem a pessoa enferma, tem o direito de eliminar a vida, visto que esta é uma dádiva de Deus e somente Ele pode tirá-la. Meus irmãos, a morte elimina apenas a vida do corpo físico. O espírito continua vivo no plano espiritual, onde estuda, onde trabalha, onde aprende com novas experiências, mantendo sua individualidade. E o Espiritismo nos mostra a importância das experiências agradáveis ou não que temos na Terra e que precisamos passar por elas o tempo necessário para o nosso aprendizado. E no item 31, fala sobre o proveito dos sofrimentos para outrem. Por fim, para finalizar os itens, Kardec também lança uma pergunta. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar os seus sofrimentos proveitosos a outrem? Os que assim fazem, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, estão se esforçando para viver de acordo com a sua fé em Deus e fé nas suas leis. Confiam no seu amor e na sua justiça. Não é, pois, um ato de egoísmo, mas é um ato de resignação na aceitação de sua condição de filho de Deus, buscando viver de acordo com as suas leis e melhorar intimamente. E quanto à última pergunta da questão, se os que assim o fazem tornar os seus sofrimentos proveitosos a outrem, São Luís afirma que sim, e de duas maneiras. A primeira, de forma material, quando pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios, as que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. E a segunda, talvez a mais importante, pelo exemplo que dão com sua resignação e sua fé em Deus, nas suas leis, que pode estimular os outros que sofrem a refletirem na vida futura e na sobrevivência da alma. Meus irmãos, que cada um de nós
dentro das nossas realidades, possamos fazer nossas reflexões sobre a lição de hoje e entendermos que o nosso caminho deve ser o da compaixão, do amor ao próximo, do amor a Deus e do amor para conosco mesmo. Muito obrigada a todos e desejo muita luz no nosso caminhar. Que Jesus conforte o coração de cada um de nós. Muito obrigada.